1 Samuel, capítulo 17. A Bíblia vai descrever a história de um menino, a história do chamado de um menino chamado Davi, filho de Jessé. Davi, ele está sendo preparado por Deus para enfrentar uma batalha. A palavra diz assim que uma guerra se estoura entre os filisteus e a nação de Israel. A palavra diz que o povo filisteu, eles têm um homem de guerra chamado Golias. Golias, ele não é um homem comum, não é um adversário comum. Ele é um adversário que quando você olha, ele causa impacto, ele causa medo pelo seu tamanho e pelo seu armamento. A palavra diz assim que o rei filisteu manda Golias para batalhar contra o povo de Israel, para amedrontar o exército de Israel. A palavra diz que quem era rei de Israel nessa época era um homem chamado Saul. Porém, Saul, quando ele olha para Golias, Saul teme pelo tamanho de Golias. Uns vão dizer que Golias descende de gigantes. E no meio dessa história da nação de Israel, do povo de Deus amedrontado, a palavra diz que um menino chamado Davi, filho de Jessé, ele vai levar alimento para o exército de Israel. Ele vai levar alimento a pedido de seu pai para seus irmãos que estão no meio do campo de batalha. Davi é o menor de sua casa. Davi é pequeno. Davi é considerado um menino que é deixado de canto, um menino que não nasceu para pelejar, um menino que não nasceu para guerrear. Só que a palavra diz que quando o menino leva alimento para o povo de Israel, ele vê a nação de Israel amedrontada. Uma das primeiras coisas que eu entendo aqui, que eu deixo para você hoje, Deus vai fazer você ver coisas que ninguém viu. Deus vai fazer você enxergar coisas que ninguém está enxergando. A palavra diz que quando Davi está indo levar alimento para a nação de Israel, os seus irmãos, ele vê os seus irmãos amedrontados, o exército de Israel amedrontado, e Davi tem a curiosidade e pergunta por que o povo está desse jeito? Por que o exército está amedrontado? E aí os seus irmãos falam que existe um gigante chamado Golias. E Davi imediatamente ele fala assim: quem é este incircunciso para atormentar o exército do Deus vivo, para pelejar contra o exército do Deus vivo? A palavra diz que Davi imediatamente ele mostra uma reação que o exército de Israel não mostrou. O exército de Israel vendo, os irmãos de Davi vendo o posicionamento dele, acredito eu que começa até a caçoar dele. Só que Davi ele vai falar algo para os irmãos aqui que ninguém sabia. Ele vai dizer assim: enquanto eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, veio um leão e eu o matei com as minhas próprias mãos. Enquanto eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio um urso e eu também o matei. Davi estava falando para os seus irmãos aqui algo que eu quero falar para você hoje. Davi estava dizendo para os seus irmãos: olha, eu lutei em batalhas que ninguém me viu lutar e eu venci. Eu lutei em guerras que ninguém me viu lutar. Não tinha publicidade, não tinha holofotes, não tinha ninguém me observando, não tinha espectadores, mas Deus me fez vencer. Davi estava dizendo para os seus irmãos assim: olha, Deus me preparou em um lugar que vocês não viram as minhas batalhas. E uma das coisas que eu deixo aqui nesta mensagem para vocês nesta manhã Deus, as suas maiores vitórias acontecem em batalhas que ninguém te viu lutar. Deus está te preparando no meio dessa luta. Deus está te preparando no meio dessa guerra.
ainda que ninguém esteja vendo, ainda que você esteja vivendo a luta da solidão, a luta do ministério, a luta da vida espiritual, as crises existenciais que só você e Deus sabe quando você acorda. A palavra diz assim que Davi venceu o leão e Davi venceu o urso sozinho. Ou seja, Deus estava preparando Davi no campo para colocar ele no vale para enfrentar um gigante. Eu deixo essa mensagem para você hoje. Deus está te preparando para enfrentar gigantes. Deus está te preparando no secreto de Deus para te honrar em público. A palavra diz assim que Davi estava no secreto, ninguém sabia. Talvez os seus irmãos não sabiam a experiência de Davi. Tem pessoas que olham para você e não dão nada, não sabem as experiências que você já teve para chegar aqui, para ocupar a responsabilidade que Deus confiou a você, para ocupar a unção que Deus depositou sobre você. Mas você sabe o tanto que você chorou, você sabe o quanto que você teve medo quando não tinha ninguém para pedir ajuda, você sabe o quanto que você quis desistir quando você olhou para o lado e viu que ninguém poderia te ajudar, você sabe o quanto que você orou para que Deus pudesse fechar a boca daquele leão. Você sabe o quanto que você orou para que aquele inimigo que queria te matar no abraço não te sufocasse. Você sabe o quanto você se posicionou no secreto. E na vida do crente, na vida do cristão, as maiores vitórias é no secreto. É por isso que Jesus disse assim: olha, quando você for orar a Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, não precisa ninguém ver, e em secreto Deus te recompensará. Ou seja, as maiores vitórias que você vai ter na sua vida com Deus, na sua vida com Cristo, é no secreto. É fechando as portas, é saindo da publicidade. A nossa geração está sendo destruída por causa da publicidade. Estão querendo tudo tem que ser público. Estão esquecendo que o segredo do posicionamento de Deus e das maiores batalhas vencidas é no secreto. Davi entendeu isso e Deus preparou ele no campo, vencendo leões, vencendo urso, para enfrentar agora um gigante. A palavra diz que Golias, ele tinha um armamento. Davi, ele viu Golias e Golias não tinha apenas armas, mas Golias também tinha tamanho. Ou seja, ele era forte em ferramentas, fisicamente, e forte em tamanho. Talvez você olhe hoje para a situação que você está vivendo e as ferramentas dos seus adversários são fortes. E o tamanho da luta que você está vivendo é grande. Só que a palavra diz que o rei tentou oferecer a armadura dele para Davi lutar, para Davi pelejar. Só que Davi falou que a armadura pesava. Ou seja, não tente enfrentar os gigantes que aparecem da sua vida com as ferramentas de outros dos seus irmãos, com a armadura de outros irmãos. Deus te deu ferramentas para vencer gigantes. Na sua mão parece pequena, mas na mão de Deus ela é grande. São as ferramentas que Deus colocou na sua mão para vencer a ferramenta do gigante. A palavra diz assim que a armadura de Saul, a espada de Saul pesando, Davi tirou e disse assim: eu vou com essa ferramenta que o Senhor me confiou. Ou seja, treine. Se Deus te confiou uma unção na palavra, leia, estude. Se Deus te confiou uma unção no louvor, louve, cante, estude. Se prepare. Deus está te vendo, porque enquanto você se prepara no secreto, Deus vai te colocar em público para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Deus está te preparando. Deus abençoe você nesse dia.